E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem, a aula de hoje, né, tá se iniciando. Quero primeiramente dizer a vocês que estou morrendo de saudade, né, das nossas aulas, né, na classe. Eu sei que ainda é um pouco complicado, né, esse tipo de aula, principalmente em termos de aprendizagem, mas a gente está estudando uma nova forma, né, de trazer aulas melhores para vocês, né, de uma forma mais fácil, tá certo? Outra questão, a gente vai estar iniciando agora o terceiro bimestre. Quero dar os parabéns a toda a turma do sexto ano. Vocês tiveram um ótimo desempenho no segundo bimestre, certo? As aulas foram muito proveitosas, né? Mesmo sendo através de vídeo, e eu gostei muito do desempenho de vocês, gente. Parabéns de verdade a todos vocês. Então a aula de hoje ela vai ser só uma pequena introdução, vai ser uma aula bem curta, né? Vai ser sobre o sistema digestório e eu vou falar um pouco como funciona o nosso sistema digestório. E a partir da semana que vem, aí eu trago essa aula mais detalhada, certo? Para vocês, até com uma atividade, tá certo? Então bora lá. Quando a gente fala em sistema digestório, a gente sabe que o corpo humano, né? Deixa eu pegar até a canetinha aqui, só um momento. Então, quando a gente fala em sistema digestório, a gente sabe que o corpo humano ele vai possuir diferentes órgãos internos, né? E cada um com uma função. E isso permite com que o nosso organismo funcione corretamente. Vocês lembram que lá no início, quando eu falei na aula de células e tecidos, né? Que os tecidos tinham a função de formar o quê? Os órgãos. Então, através dessa formação dos órgãos, a gente vai ter diferentes órgãos com diferentes funções. E isso vai permitir sim que a gente tenha o nosso organismo funcionando corretamente. Então, plantas e algas, elas vão produzir seu alimento, né? Que é através da fotossíntese que ela vai utilizar água e a energia da luz solar e absorver o gás carbônico presente na atmosfera. Então, é o seguinte, para uma planta e uma alga, que são vegetais, né, se alimentar, elas precisam produzir o seu alimento, né? Então, elas vão produzir através da absorção da água, né? As raízes das plantas vai absorver água, por exemplo. Vai ter a energia, no caso da luz solar. O sol vai incidir os raios solares, né? E assim elas vão absorver o gás carbônico da atmosfera. E todos esses produtos que foram citados, no fim vai gerar a glicose, né? Que é o alimento da planta, né? Então a gente sabe que o que a planta ela produz seu alimento, né? É como se fosse também um sistema dela próprio mesmo para a produção de alimento, né? Já nós, os animais e seres vivos, né? Já nós, perdão, seres vivos e animais, né? Precisamos se alimentar de plantas, né? No caso de vegetais e de outros organismos durante toda a vida para produzir energia. Então o que eu quero dizer entre esse tópico, né? E esse é que o seguinte, a planta ela consegue produzir a sua própria energia para suprir suas necessidades, tá certo? Já os seres vivos, né? Perdão, os seres humanos como a gente e os animais, nós temos que se alimentar de vegetais e de outros organismos durante toda a vida para a gente produzir energia. Porque quando a gente produzir energia é que a gente vai conseguir realizar as nossas atividades que a gente realiza, né? Então, nosso corpo precisa sim de energia, só que a gente não consegue produzir, a gente tem que buscar, né, a energia, tá certo? E a gente busca ela através da alimentação. Então, seguimos. O sistema digestório ele é responsável pela transformação dos alimentos que ingerimos em substâncias bem pequenas, fazendo com que seus nutrientes sejam levados pelo sangue a todo o nosso corpo. Depois disso, né, o que não tem utilidade para o organismo vai ser eliminado das fezes. Então, gente, é exatamente isso que acontece. Quando a gente se alimenta, por exemplo, de uma fruta, né, a gente engole os pedaços, a gente mastiga, né, que é o primeiro processo, a gente mastiga até quebrar um alimento, né, e a gente engole, né. Então, nós, quando esse alimento estiver chegando no nosso estômago, né, nós dizemos que esse alimento ele está numa forma de macromoléculas, de grandes moléculas.
E a função do nosso sistema digestório é o quê? É quebrar essas grandes moléculas, né, ou macromoléculas em micromoléculas, em moléculas menores ainda para o nosso corpo conseguir absorver toda essa energia que é gerada através da alimentação. Então, quando a gente se alimenta, quando essa comida está chegando no estômago, que ocorre o processo de digestão, a digestão é isso, é quebrar todo esse alimento em partículas menores para assim nosso organismo absorver e gerar energia. E o que não for utilizado para o nosso organismo, que o nosso organismo disser, não, eu não quero isso, vai ser eliminado nas fezes. Então, esse processo, a gente dá o nome de quê? De digestão, tá certo? Lembre lá, digestão. Quebra, né, as moléculas grandes e moléculas menores para o corpo absorver, né? Então, graças à digestão, nós vamos ter o quê? Energia para a gente brincar, para a gente estudar, né? Para a gente o quê? Fazermos as nossas atividades diárias, galera. Então, aqui, né, eu tenho uma imagem, né, que eu trouxe para vocês bem legal, né, de um intestino, né? E aqui a gente tem várias comidas, olha só. Isso tudo aqui, quando chega no estômago, isso tudo vai ser quebrado, né, em micromoléculas, como eu falei para vocês, né, em moléculas pequenas, e vai ser absorvido pelo nosso intestino. Então, bora lá. Então, os órgãos que vão compor o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus, que é por onde saem as fezes. Então, eu trouxe um nome, no caso desses órgãos que vão compor, para vocês já terem uma ideia. Como eu falei para vocês, essa é uma aula mais introdutória. Então, nós vamos ter aqui a presença da boca, né, onde a gente vai mastigar o alimento. Então, notem, pensem nisso. Vamos abrir a mente. A gente já está quebrando, né, o alimento em pequenas partes, aonde? No início, na boca, quando a gente começa a mastigar. Porque isso vai facilitar, né, no momento da digestão. E é por isso que é indicado que quando a gente se alimenta, que a gente mastigue muito, para quebrar o alimento, né, em muitas partes menores, porque isso vai fazer com que a nossa digestão seja bem tranquila, entendeu? Então aqui a gente tem o esôfago, né, que é por onde vai passar o alimento, o intestino, nós temos também aqui o fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, né, o intestino grosso e o reto, tá certo? Então, lembre desses nomes que eu falei para vocês. Os órgãos que vão compor o intestino digestório são boca, faringe, esôfago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus, tá certo? Seguimos. Essa imagem eu trouxe para vocês, claro, que na outra aula que eu vou, nas outras aulas, né, é que eu vou trazer detalhadamente como ocorre a digestão, desde a boca até, né, até no caso o intestino grosso, delgado, né, e o ânus, né, no caso. Então, nas próximas aulas que eu vou trazer, né, todas essas informações, como vai funcionar esse processo. Mas aqui eu já trouxe, né, para vocês terem uma ideia, né? A boca, o que vai acontecer com a mastigação, o tamanho dos alimentos ele vai ser reduzido, tá certo? A faringe ela vai começar a simplificar, né? A simplificação molecular. Isso quer dizer que ela vai já ali estar escolhendo os micros, né? As micromoléculas, né, do alimento. O esôfago, no caso, né, vai facilitar a passagem desse alimento, né? E aqui no estômago, a gente vai ter a presença de um ácido, né, que vai fazer com que ocorra essa digestão. Então, o alimento vai passar para o intestino, no caso, delgado, né, onde vai ter simplificação também molecular, né, vai ter a quebra mais ainda e ainda vai ter mais escolha dos bons nutrientes, né, que o nosso corpo vai absorver. Né? Então, aqui, ó, notem que aqui tem até o nome, ó, os nutrientes vão avançando e vão se misturando. O intestino grosso, os alimentos não digeridos vão avançando em direção ao reto. Então, no grosso, o que não presta já vai avançando para em direção ao reto. Né?
E aqui, onde tem esse nome, vilosidades intestinais, é onde o sangue ele vai absorver todos os nutrientes, né? E esses nutrientes vai ser distribuído por todo o nosso corpo. Então, galera, a aula de hoje é essa, certo? É só para a gente iniciar esse terceiro bimestre já sabendo que a gente vai falar sobre o quê? Sobre o sistema digestório, né? Então, a gente vai ter nossas aulas explicando bem direitinho como ocorre esse processo de digestão, tá certo? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, podem falar comigo no privado do WhatsApp. Valeu, galera. Até mais.